Esse vídeo não possui qualquer utilização de inteligência artificial. Capítulo 1. O Profeta. Relações políticas, questões sociais e a valorização de quem berra mais alto é a cerne do nosso bando de carniceiros tímidos, envergonhados frente à moralidade constrangedora que, no momento importuno, se esvai perante um bote certeiro na frígida e indefesa pele do cordeiro, chamado bom senso. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! O ingênuo rebanho que segue sem questionar o Senhor, que só aponta estridentemente e voraz todos os problemas, mas não aponta nenhuma solução, enaltecendo-o como rei, assim como já fizera repetidamente por séculos e milênios atrás. Faça o que eles mandam, obedeçam suas ordens, suplique pela esmola e não se revolte quando os virem no topo. Como pode um recurso tão valioso e necessário para nossa espécie estar à mercê de ignorantes que se divertem na depredação do indivíduo? Recurso esse que, se fosse realmente valioso, todo mundo andava assim, calado. Imaginem-se uma realidade não tão distante, onde o mundo estava afogado em uma tensão nuclear latejante, seguida de paranoias resultando no assassinato do líder da nação, enquanto a mesma se afoga em uma sociedade doente e escassa em seus direitos civis. Esses aqui são os Beat, ou Beatnik. São uma galera que cresceram com pais que lutaram na guerra e estagnaram em um mundo consumista. Os jovens, como forma de protesto a uma guerra armada ao Vietnã, protestavam nas ruas e se rebelavam de forma artística, se opondo ao conflito e ao governo, seguindo de base os poemas do Jack Kerouac e o Allen Ginsberg. Se para Nietzsche Deus estava morto, os Beats estavam em busca de achá-lo, e como no ditado, pedras que rolam não criam músico. Um jovem de origens judaicas, tomado pelas palavras arrebatadoras de Kerouac, vindo de carona do interior, buscava se desenvolver como artista. Então buscou nas ruas de Nova York dos anos 60 qualquer tipo de inspiração, constantemente dormindo na casa dos outros e forjando melodias e letras com base no que havia sugado como uma esponja faminta e sedenta pelos artistas do local. Zimmerman começou a se apresentar em bares e cafés locais, associados por constantes presenças dessa juventude rebelde. Foi aí que estabeleceu no cenário, obtendo contatos com outros músicos, influentes e produtores. Naquela época, muitos judeus, ainda com medo da perseguição, chegavam a trocar seus nomes para algo popular da região. Robert Zimmerman, inspirado no cantor Dylan Thomas, se auto-intitula Bob Dylan. Após conquistar espaço e corrida atrás de gravadoras, depois de muita insistência e luta, Bob foi a mais nova contratação da Columbia Records, simplesmente a maior gravadora da época. Então lançou o primeiro álbum de Dylan, contendo vários covers de músicas folks famosas. Apesar de ser conhecido na bolha artística local, seu primeiro álbum flopou por não ter nenhuma característica marcante ou nada que já não existisse no momento. Mesmo com um descontentamento com sua própria obra, Bob continuou se apresentando nesses locais, e foi questão de tempo para se renovar por um artista que moldou sua forma de enxergar música. Motivado, decidiu trilhar essa linha artística, guiada por Woody Guthrie, a qual continha em suas músicas letras radicais que atingiam seus ouvidos com um estrondo e sua alma como uma flecha. Dylan chegou na conclusão de que era preciso escrever sobre sua realidade, o que se passa, o que se pensa e o que se sente. Extremamente descontente com a situação da América, que naquele momento era o local da discriminação racial, somado com um constante medo de a qualquer momento uma bomba nuclear cair sobre sua cabeça e o transformar em pó, que ficaria inerte por toda a eternidade, subjugado pelas injustiças. A outrora frígida e frágil cordeiro indefeso, com um feroz e abrupto rugir, transformou-se não somente em um rei que dita as ordens estridentemente para milhares, mas se tornou parte da voz de milhões que gostariam de ser ouvidos. Quantas estradas um homem deve percorrer até ser considerado um homem? Quantos mares ou
uma ave deve percorrer até repousar em terra firme, quantas vezes uma bala de canhão deve voar até finalmente desaparecer. Em Blowing the Wind, Dylan segue com questionamentos que outrora são vistos por autoridades e líderes que se dizem ser porta-vozes de um povo, mas suas palavras são recheadas de elipses maldosas e suas verdades são transviadas a meros pleonasmos. Além de entregar questionamentos, Dylan oferece uma única e mítica resposta, de que a solução está no vento, que sopra rumo ao destino da história. Esse hino foi um enorme sucesso, tendo diversos covers de diversos artistas. Fez com que aquele cantor que saiu de Minnesota em busca de aprimoramento musical atingisse um patamar a nível nacional. Virou sinônimo de protestos das causas sociais e civis, tendo a enorme honra de estar ao lado de gigantes da história, como o próprio Martin Luther King, não apenas conhecendo, como cantando por sua causa, após o pastor ter discursado que seria a sua mais famosa fala. Dylan havia conquistado até então tudo aquilo que qualquer cantor gostaria, a realização e plenitude de ter feito algo genuinamente bom e que perpetuasse por um longo tempo na história. E ele odiou profundamente cada momento. Capítulo 2 O Traidor. Dylan seria rechaçado, desprezado, recebido por vaias por onde passava, chegando a ser considerado um traidor. Mas antes, é importante contextualizar a razão de todo esse ódio. No início da década de 60, a cultura americana parecia estar de ressaca, e suas canções ostentavam uma realidade que não existia mais. Na medida com que os anos passavam, o cenário começava a engatinhar pelo folk, blues e até o jazz. Particularmente, esses dois últimos serviriam de combustível para o que seria a explosão estratosférica do rock and roll, e ambos teriam um tratamento de desdém, enquanto o folk era ouvido majoritariamente pelos brancos. Para eles, o blues e o jazz eram considerados músicas de gente menos desenvolvida, tocadas por aqueles vagabundos de pele escura que ficavam nos bares, tocando seus violões e falando sobre seja lá o que for. Independente de qual era o cenário e o ritmo, todas aquelas classes ansiavam para uma grande promessa cultural que elas sentiam que estava prestes a eclodir. Os amantes da boa e tradicional música folclórica americana se reuniam em festivais, que naquela época eram o principal tipo de evento para movimentar o país e unir todas as pessoas, ou quase todas, né? Vários nomes desses festivais eram celebrados com muita força, como Pete Seeger, Joan Baez, Johnny Cash e o próprio Bob Dylan. Com a sua grande elevação de status, boa parte dos frequentadores dos festivais acreditavam que Dylan seria o profeta, o messias que revitalizaria a música americana, e definiram aquilo como uma verdadeira preservação cultural. Diferente daquela bobagem que os ingleses sujos faziam de tocar guitarra e ficar gritando. Acontece que o Bob Dylan já estava bastante descontente com o rumo que o cenário, que mal havia nascido, estava tomando. E ele começou a se desvirtuar daquilo que as pessoas queriam que ele fosse, mostrando uma de suas várias personalidades, a do rebelde, cheio de cinismo, ironia e sarcasmo. Nosso amigo Dylan veio a dar as caras no jantar anual da Declaração de Direitos da União de Liberdades Civis, onde estava toda a corte de políticos do país, e ele ainda recebeu um prêmio. Ele deu um discurso no qual ele zombou dos políticos idosos, calvos, que ditavam as regras do país, defendeu a igualdade racial, se mostrou bastante intransigente sobre Cuba em pleno momento de crise dos mísseis, irritou todos os senadores quando falou que ele carrega a culpa da morte do presidente Kennedy e via um pouco dele no cara que churrascou o finado Kennedy. Todo o discurso foi um tapa na cara, e você pode ver ele com seus próprios olhos no link da descrição, mas vale a pena citar esse trecho. Abre aspas: não há mais preto e branco, esquerda e direita pra mim, há apenas pra cima e pra baixo tá muito perto do chão. Eu tô pensando nas pessoas, em geral, e quando elas se machucam. Nesse discurso, ele seguiu vaiado por grande parte daqueles políticos calvos presentes no local. Se as pessoas falavam que folk não deveria estar misturado com blues dos negros, ele vai lá e começa a fazer parte da comunidade e das suas lutas. Se as pessoas dizem que Dylan deveria ser um bom moço de bochechas rosadas, ele vira um babaca fumante todo estourado na calçada. Se os americanos ordenavam que suas músicas não deveriam ser contaminadas por toda aquela barulheira britânica, ele vai lá e vira não só
somente amigo do pessoal, mas como um ídolo, Dylan cada vez influenciava e era influenciado, quase de forma simbiótica, pela maior banda da história do cosmos. Sim, os Beatles. Bob foi, sem sombra de dúvida, o maior responsável por mudar o eixo da banda. Enquanto ela estava bombando nas rádios com suas músicas de amor, os mesmos sentiam que se estagnariam por toda aquela melosidade. Após terem contato com a erva maldita, apresentado pelo trovador rebelde, os mesmos passaram de letras sobre namorinhos para crises existenciais e os absurdos da vida, enquanto os garotos de Liverpool os apresentavam às baladas elétricas do rock and roll. Essa transição é nítida em 2 álbuns estratosféricos, lançados em 1965, sendo Like a Rolling Stones considerado a canção que mudou as canções. O impacto que teve na comunidade artística foi absurdo, ao ponto de ser idolatrado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Mas as tretas só foram rolar mesmo no fatídico dia do Newport Folk Festival. Naquele mesmo ano, todos estavam empolgados para ver Dylan cantando seus maiores sucessos, como de praxe. Porém, ao invés de estar no palco com seu violão, carrega consigo uma guitarra elétrica, acompanhada de uma banda. O que pode ser uma besteira pra gente hoje em dia, na época foi considerado uma enorme heresia, digna de ser levado à fogueira, seguida de vaias, murmúrios, brigas e até confusões, com os malucos querendo cortar o equipamento tudo com um machado. Após ter cantado, Bob, profundamente entristecido com a situação, acreditava que sua carreira havia morrido, enterrado a 7 palmos do chão. Mas o público, ainda revoltado, suplicava aos montes para o ouvir, ao menos para honrar o recém-falecido. Dylan performa o que pra mim é uma das melhores músicas já feitas na história, depois de Yesterday, o It's All Over Now Baby Blue. Para a surpresa daquele completo desconhecido, foi ali que nasceu o gênero folk rock e alavancaria mais ainda sua carreira, performando em vários shows tão marcantes quanto. Capítulo 3. O Coringa. Certa vez um grande cantor havia dito: artista é um bicho escorregadio, maior manipulador canalha da terra. E esse alguém era o P. Diddy. Ame ou odeie o lambuzador, não se pode negar que na indústria, para se manter na mídia, é necessário estar em constante destaque, de certa forma. Por isso, é sempre comum vermos algum artista mudando drasticamente ou agindo de forma polêmica para continuar nos holofotes. Semelhante a um jogo de carta, esses falastrões tratam de lidar com suas carreiras. Esse mesmo jogo que contém a famosa e ardilosa carta chamada Coringa. Essa carta permite a mudança de valores baseada no deck que o jogador possui. Situado em um cenário artístico pomposo, rico e obcecado pela imagem de seus astros, Dylan, com sua índole rebelde, decide ir totalmente fora da curva. Tal qual os monges budistas tibetanos que realizam uma prática que envolve a criação e posteriormente a imediata destruição de mandalas, Bob se entrega totalmente ao desapego da arte e muitas das vezes até mesmo de sua própria persona. O filme retrata a vida de Dylan, desfragmentada em facetas diferentes, focando em trechos da vida de 6 personagens totalmente distintos, que em conjunto falam de uma única personalidade, sem ao menos falar da mesma. Woody é um menino negro de 11 anos de idade que carrega consigo um violão escrito "Essa arma mata fascistas". Viaja à deriva juntos de mendigos, pegando trens de forma clandestina. Seu objetivo principal é viajar sem direção e entregar o violão para seu verdadeiro dono, se hospitalizando em casas de estranhos e observando seus diferentes estilos de vida. Arthur Rimbaud é visto constantemente respondendo de formas enigmáticas às perguntas ácidas dos repórteres. Jack Rollins é um cantor folk em seus primeiros anos de carreira. Sua vida é exibida em documentários, onde aficionados comentam sobre suas músicas, dizendo serem de protestos, a qual Jack, relutante, fala ao contrário. O ápice da sua apresentação é quando fica embriagado no dia da posse de um prêmio, a qual critica senadores da sala e ironiza suas autoridades. O mesmo ator, muitos anos à frente, viria se auto-intitular Pastor John, um cristão convertido que canta em meio de suas pregações. Robbie Clarke é um ator renomado, fazendo o papel de Jack Rollins. Em meio às filmagens, vive uma série de encontros amorosos pelas ruas de Nova York. O romance vai desmoronar após sua recente esposa não tolerar as traições de Robin.
Judy Quinn é uma cantora rebelde de rock nos anos 60. Desperta furor na comunidade folk americana usando uma guitarra elétrica e tá constantemente confrontada pelos repórteres e um grande público que cobra a todo instante uma imagem distinta de quem Rudy realmente é. Sufocada com a indústria devido a um longo esforço nos palcos, que logo são substituídos por uma crise por sua saúde mental e física, culminando em sua morte num acidente de moto. Billy the Kid era um forasteiro que sobreviveu a um tiro e se encontra isolado. Enquanto procurava pelo seu cachorro, se depara com um distrito que estava sendo oprimido por um homem chamado Pat Garrett. Billy decide confrontá-lo usando uma máscara e, apesar dos esforços, é preso, mas consegue fugir e ir em direção a um trem. I'm Not There é recheado de referências da vida, da obra do padroeiro dos andarilhos, baseado totalmente no seu desapego com a indústria e todas as atrocidades que se perpetuam até os dias de hoje. Esse filme consegue descrever usando metalinguagem o mistério por trás dessa figura, que apenas temos o vislumbre de quem possa ser, ou quase isso. That's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he stood. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Após um tempo isolado da mídia por decorrência a um acidente de moto, Dylan só foi dar as caras na mídia novamente nos anos 70 e, sem perder tempo, anunciou uma turnê em divulgação de um novo álbum. A turnê, inspirado nas antigas trupes italianas de comédia, a qual um elenco colorido fazia shows improvisados enquanto usava máscaras e fantasias luxuosas, focava visitar vários lugares dos Estados Unidos e convidar um artista residente do local para uma participação. De longe a fase mais performática do Dylan e a favorita de muita gente, onde ele se sente mais confiante e livre em suas apresentações. Foi nessa fase em que ele começou a se apresentar com pintura facial e o uso de máscaras, seguido de uma banda que parece ter sido retirada de um circo, os palhaços, mágicos e ciganas. Foi aqui onde ele criou a monumental canção do Hurricane, onde contava a história de um lutador de boxe negro que foi preso injustamente por assassinato. Seu impacto musical foi tão grande que chegou a influenciar diretamente para a soltura do mesmo. Durante a viagem, Dylan registrou várias cenas da turnê e seus eventos, como a visita da cela do Hurricane, por exemplo. E anos depois, todos esses registros foram documentados pelo Martin Scorsese, o mesmo que já havia feito registro de sua origem no cenário folk e sua mudança pro elétrico, no tão aclamado No Direction Home, que, para surpresa de ninguém, é um excelente trabalho do senhor cinema. Dado o histórico do diretor, era de se esperar o mesmo nível de qualidade ou até mesmo superior dado as condições da turnê. Porém, na medida em que as pessoas assistiam o documentário, mais confusas ficavam. Os mais aficionados pelo trabalho e vida do Jack Frost haviam percebido que certos acontecimentos se contradiziam, como o Allen Ginsberg, o filósofo, ser creditado como um serviçal de bagagem, registros creditados ao cineasta Stefan Van Dorp, que sequer nunca existiu, a mentira de que sua maquiagem facial foi inspirada no Kiss, e crítica ao produtor da turnê por ela ter sido um desastre, mas o criador dessa resenha não passava de um personagem. Um representante político fictício é entrevistado com um cunha de ser verdadeiro, e grande parte das entrevistas são falsas e foram retiradas de filmagens de um filme dirigido por Bob, chamado Renaldo e Clara, podendo dizer que os únicos acontecimentos realmente verdadeiros serem suas apresentações e o processo de soltura do Hurricane. Quando descobriram essa façanha de terem feito um falso documentário, indagaram aos produtores do porquê dessa decisão, e em suas palavras não poderiam ser mais incisivas possível. Bob é conhecido por tocar e criar toda uma mitologia em torno dele. Esse enigma vivo que atingiu a façanha de ser o único artista da história da humanidade a possuir um prêmio Pulitzer, um Emmy, um troféu do Oscar e simplesmente um Nobel pelas suas contribuições ao criar novas expressões poéticas e literárias na tradição americana, sendo uma grande inspiração, consciente ou não, de vários artistas ao redor do mundo. Capítulo 4.
o completo desconhecido. Cirrose. Uau. E aí, cara, como você se sente sabendo que essa vai ser o primeiro rolê piscinético de todas as vidas das histórias da... Isso mesmo, cara. Pera aí, tem que ser uma... Porra, tipo, aquelas viradas de filme legal, tipo, você abre a porta e tá em outro lugar, assim, ó. Nossa! Em 2024, um amigo de outra cidade havia dito que ia acontecer na cidade dele um sarau, onde algumas bandas e poetas locais iam se apresentar. Então um outro amigo sugeriu que a gente fosse lá se apresentar como uma banda. Só que como a gente tava mal de grana pra pegar um ônibus, tivemos a arriscada ideia de pegarmos estrada a pé, pedindo carona. Após sermos rejeitados várias e várias vezes por caminhoneiros e motoristas com sanidade suficiente, conseguimos enfim uma carona de uma família que estava viajando a uma cidade que era próximo do nosso destino. Bastante cansados, fomos em direção a uma rodoviária local que tinha umas Topic, que levaria a gente em direção a Quixadá. Cara, apenas um show reference. Eu não entendi. É o Benson, cara. Ô, louco, nem fudendo! Ao chegarmos lá, ficamos visitando alguns pontos turísticos da cidade para matar o tempo até o horário do evento. Chegada a hora, vimos uma galera super talentosa se apresentarem, cada um com sua particularidade e seu jeito próprio de ficar nervoso. Foi então quando anunciaram a banda Piscinécia para estar presente. Eu, junto com o Renan, cantamos algumas canções que na época só existiam por esboço. Não tivemos nenhum ensaio ou treino prévio para a situação, então isso rendeu algumas gafes. Pera, como é cigarro? Cara, isso vai ser incrível. Ah, é? Apesar dos apesares, foi uma boa apresentação, eu acho. Ao fim do dia, passamos a noite na casa do Renan e horas depois recebi carona do pai dele de volta pra minha cidade, já que na época era férias e o Caba queria passar um tempo pro Canindé, tá ligado? Com o Renan pela cidade, chamamos outro amigo e aproveitamos pra tocar um som e criarmos algumas canções. Até então, essa foi minha maior experiência com produção musical, seja a parte melódica ou até a escrita. E existe algo bem particular acerca dessa em específico. Minhas composições, mesmo que de forma inconsciente, abordavam temas sobre andar sem direção para casa, o amor vingativo, narrativas factuais e a sensação de estar à deriva. Esse inconsequente mancebo só havia ouvido falar na pessoa de Dylan superficialmente, mas não fazia ideia da sua importância. Eu só tive o impacto de suas letras na medida em que ia me aprofundando mais sobre criação literária. O primor de sua obra, que se torna viva, sob a cerne de não se vangloriar pela persona de algo, e sim estar ao redor, quase de forma onipresente, na concepção de arrancar do inexistente e expor ao tangível. Bob Dylan, a pedra angular do conceber, sobre aquilo que não se olha, sobre a arte de não ser.